Oi, meu nome é Gabriele Amorim e eu fui aprovada em medicina na UFAM. Muito uma construção de uma identidade médica, porque toda vez que a gente ia num consultório, eu sempre achava aquilo tão bonito, assim, é tão incrível ver uma pessoa que ela tá ali, ela vai te ajudar, ela vai, sabe, solucionar um caso pra você. Você chega lá com algum problema e, assim, sempre quando eu falava essas coisas pra minha avó, ela falava que eu tinha cara de médica. E eu acho engraçado. E aí, quando cheguei no ensino médio, a gente acaba tendo que decidir no primeiro ano, então eu decidi que eu ia fazer medicina. Eu descobri o vetor em 2020, quando tinha acabado de sair a lista do Enem, a lista de espera do Enem. E aí, a minha amiga que já estava fazendo o vetor tinha passado. E aí eu perguntei, e aí, como é que foi lá? Aí ela disse, foi legal, eu gostei muito dos professores. Quando ela passou, eu pensei, eu acho que eu vou experimentar, né? E aí eu entrei no vetor no meio da pandemia, quando começou a pandemia. E então eu já tava, e a gente teve aquele tempo online, que a gente assistia as aulas pelo computador, com os professores na tela. E assim, foi um período bem conturbado, porque era muito difícil você ter que ficar concentrada ali na frente do computador, tendo que estudar, sabe, simular conteúdo, porque eu tinha muitas dificuldades em algumas matérias, então era, assim, toda uma questão de eu ter uma resiliência, de parar e pensar que eu preciso disso, eu preciso parar para analisar o que eu tenho máxima dificuldade, para entender o conteúdo e poder ter esse domínio das matérias. Eu já tinha me formado no ensino médio, e aí eu passei um ano estudando sozinha. Então, quando eu pensei que eu ia entrar em um cursinho de novo, foi bem assim, eu tive que aceitar que eu ia estudar mais um ano, eu ia entrar num cursinho, tinha que ter aquela resiliência de você aceitar como você tá no momento, que você vai passar por um processo para você chegar no resultado que você quer. Assim, no primeiro ano, primeiro ano estuda, e aí pensa, tudo bem, primeira vez, nem tudo dá certo de primeira, então a gente vai tentar mais uma vez. Quando vai mais uma vez, você já fica meio, assim, cabisbaixo, tipo, poxa, mais um ano. Aí eu vi gente passar, gente que estudou na minha sala e entrou e eu não. E aí, nessa hora que entra a equipe do vetor e fala que é processo, é uma construção, existe uma escada de conhecimento que você vai construindo ao longo da sua trajetória e que vai chegar um momento em que você vai ultrapassar aquele degrau que é o degrau da aprovação. Só que chega numa hora que não é só uma cobrança externa, né? Não é só aquela cobrança de tipo, poxa, meu pai quer que eu entre, quer que eu passe. É uma coisa pessoal, sabe? Uma coisa interna que tu fica pensando, nossa, eu preciso entrar, eu preciso passar, eu tô aqui há 2 anos estudando e eu tenho que entrar, eu tenho que passar, eu tenho que vencer mais essa etapa. E é muito difícil você, assim, precisa de perseverança pra você se aceitar, tipo, aceitar que você vai ter que voltar pra esse processo, que você vai, poxa, eu não passei, e nem tudo que eu fiz foi o suficiente, mas não significa que toda aquela carga, toda aquela história, todo aquele tempo foi em vão. Porque você também tem que aceitar, você também precisa reconhecer que você construiu toda uma carga, você construiu
um aprendizado e que ele foi útil para você na hora da prova, só que você só precisa de mais um pouco para chegar no resultado que você espera. Assim, como a aprovação ela é uma construção, eu diria que ao longo do meu processo foi um conjunto de fatores que me ajudou e me levou ao resultado que eu esperava. No começo, a gente sempre acha que é só conteúdo, que é só o conteúdo que é necessário, que se tu estudar muito, estudar todas as horas possíveis que tu precisar, tu vai conseguir. Só que não é só isso. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas deficiências em relação a outras pessoas que já estavam estudando. Então, eu precisei pensar, poxa, eu tenho que tirar uma dúvida desse assunto mais uma vez, eu preciso ver esse assunto mais uma vez. E aí, depois que eu passei por essa deficiência de conteúdo, chegou num ponto em que não era só mais estudo, era uma coisa de estratégia de prova. Eu precisava saber como eu ia responder aquilo, eu precisava construir uma performance de prova para eu chegar no Enem e fazer o melhor que eu pudesse. E quando eu consegui estratégia de prova, foi mais um ano, porque não era só isso também. Eu precisava de um psicológico, de estratégia, toda uma atmosfera que me levasse para a aprovação. Eles sempre criavam muita expectativa, e esse era um dos pontos em que eu mais pensava quando eu estava me preparando ou quando eu ia fazer uma prova, porque não era só eu. Eu sempre brinco quando eu vou falar sobre isso, mas foi uma aprovação familiar, porque sempre teve a participação de toda a minha família nisso, sempre criavam uma expectativa juntos, e aí eles sempre me ajudavam quando eu tinha algum... Assim, porque tem momentos em quando você está estudando que você se questiona se o que você está fazendo é o suficiente, se você realmente vai conseguir depois de tanto tempo, se você deveria estar nesse caminho. E eles nunca deixaram que eu me questionasse ao ponto de que eu desejasse sair do cursinho, ou então que eu deixasse de estudar, que eu parasse de fazer todo o esforço que eu estava fazendo para conseguir a minha aprovação. Então, eles sempre me apoiaram e me ajudaram no que eu precisava para eu conseguir. Eu estava confiante que tudo ia dar certo, então a gente chegou em casa, todo mundo se arrumou, fomos dormir. E aí, quando deu meia-noite, eu entrei sozinha no meu quarto. Eu entrei, olhei e eu tinha passado. E aí, eu fui lá no quarto deles, bati na porta. Que foi? Aí eu entrei, eu passei. Aí todo mundo se abraçou e chorou. E foi aquela atmosfera, assim, de alívio, felicidade, sensação de dever cumprido. De finalmente a gente ter passado por essa fase juntos, sem nunca ter desistido. É muito importante você levar esse processo com tranquilidade. Quanto mais você se pressiona, mais você se sente compelido a chegar num lado negativo do processo. E não é sobre você se pressionar no sentido negativo, é você se sentir firme onde você tá, do que você tá fazendo, que você sabe o que você quer. E quando você trabalha para isso, quando você não leva isso um lado pesado, quando você trabalha com isso com positividade, com leveza, com felicidade, quando você é aprovado, tudo isso fica para trás. Todo esse tempo, todo esse esforço, ele vale a pena, e você sente que tudo isso não passou de um percalço, uma provação de Deus para você chegar no que você queria. Agora eu tô satisfeita.